Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema que vai deixar vocês de queixo caído, arrepiados e com aquela sensação de que diabos aconteceu com essa criança. Se liga só no título: As 10 crianças mais perigosas do mundo. É isso mesmo que vocês ouviram. Vamos mergulhar no lado obscuro da mente humana e descobrir como essas crianças, algumas com menos de 10 anos, cometeram atos terríveis e chocaram o mundo. Preparem-se para conhecer histórias de arrepiar, que vão fazer vocês questionarem tudo o que achavam saber sobre o comportamento humano. Mas antes de começarmos essa viagem macabra, já deixem o like no vídeo para dar aquela força. Se inscrevam no canal para não perderem nenhuma das minhas investigações e ativem o sininho das notificações. Nossa primeira história nos leva para a Inglaterra de 1968, onde uma garotinha de apenas 11 anos, Mary Bell, chocou a comunidade ao cometer não um, mas 2 assassinatos. Imaginem, 11 anos, gente. A maioria das crianças dessa idade está preocupada com bonecas, videogames, e essa menina já carregava o peso de 2 assassinatos nas costas. Seus crimes, sem qualquer motivo aparente, abalaram a Inglaterra e levantaram questões sobre o que leva uma criança a cometer atos tão cruéis. Mary Bell se tornou um símbolo assustador da maldade que pode se esconder atrás de um rosto angelical, um espectro que assombrou a Inglaterra por anos. Como uma criança tão jovem poderia ser capaz de tamanha crueldade? É de gelar o sangue. Em 1993, outro caso brutal chocou o mundo. Dessa vez, na Inglaterra. John Venables e Robert Thompson, ambos com apenas 10 anos de idade, sequestraram, torturaram e assassinaram o pequeno James Bulger, de apenas 2 anos. A imagem dos 2 meninos levando James pelas mãos, capturada por câmeras de segurança, se tornou um símbolo da fragilidade da infância e da crueldade humana. Esse caso, gente, é de partir o coração. Como 2 crianças praticamente bebês podem cometer um ato tão bárbaro contra outro bebê, é de fazer a gente perder a fé na humanidade. O julgamento de John e Robert foi um dos mais polêmicos da história inglesa, dividindo opiniões e levantando questões sobre a punição de menores infratores. Viajamos agora para os Estados Unidos em 1993, onde encontramos Eric Smith, um garoto de 13 anos com um histórico de raiva incontrolável. Em um dia fatídico, Eric cruzou o caminho do pequeno Derrick Roby, de apenas 4 anos. Movido por uma fúria inexplicável, Eric espancou, estrangulou e abusou sexualmente de Derrick, chocando a comunidade local. O julgamento de Eric Smith foi marcado por comoção e incredulidade. Como um adolescente aparentemente normal poderia guardar tanta raiva e violência dentro de si? O caso de Eric reacendeu o debate sobre a influência da mídia violenta no comportamento dos jovens e a necessidade de atenção à saúde mental de crianças e adolescentes. Chapter 4. Lionel Tate, um soco fatal. Em 1999, nos Estados Unidos, o pequeno Lionel Tate, de apenas 12 anos, matou Tiffany Unick, de 6 anos, com um golpe de wrestling. A defesa de Lionel alegou que ele estava apenas imitando os golpes que via na televisão e não tinha a intenção de matar a menina. O caso gerou um debate intenso sobre a influência da violência na televisão e a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. É de partir o coração, gente. Uma criança de 6 anos com a vida toda pela frente, morta por causa de uma brincadeira que deu errado. É preciso ter cuidado com o que as crianças assistem, com o que elas absorvem do mundo. A infância deveria ser marcada pela inocência, não pela violência. Chapter 5. Nossa próxima parada nos leva de volta à Inglaterra, onde conhecemos Graham Young, um garoto de 14 anos com uma obsessão mórbida por venenos. Desde a infância,
Graham demonstrava um interesse doentio por venenos, passando horas lendo sobre o assunto e fazendo experimentos com produtos químicos. Esse fascínio macabro o levou a envenenar seus familiares, colegas de escola e até mesmo a si próprio, em uma série de eventos perturbadores. O caso de Graham Young é um daqueles que nos fazem questionar a sanidade humana, a tênue linha que separa a genialidade da loucura. Como um adolescente pôde desenvolver um conhecimento tão profundo e perigoso sobre venenos? Em 1998, nos Estados Unidos, Joshua Phillips, de 14 anos, cometeu um crime que chocou a comunidade local. Após uma partida de beisebol, Joshua convidou sua vizinha, Maddie Clifton, de 8 anos, para entrar em sua casa. O que aconteceu depois é um mistério até hoje. Joshua matou Maddie com golpes de faca e escondeu seu corpo em sua própria casa. O caso de Joshua Phillips é um daqueles que nos fazem questionar a natureza humana. Como um adolescente aparentemente normal, pôde cometer um ato tão cruel contra uma criança indefesa? Preparem-se para uma viagem ao passado, para o século XIX, nos Estados Unidos. Lá encontramos Jesse Pomeroy, um nome que ecoa na história criminal como um dos primeiros casos de serial killer infanto-juvenil. Com apenas 14 anos, Jesse já acumulava um histórico de violência extrema, torturando e mutilando crianças por pura diversão. Seus crimes, marcados por requintes de crueldade, chocaram a sociedade da época e o colocaram no hall dos criminosos mais cruéis da história. O caso de Jesse Pomeroy levanta questões sobre a origem da maldade humana e a eterna luta entre o bem e o mal que reside dentro de cada um de nós. Em 2009, nos Estados Unidos, Alyssa Bustamante, de 15 anos, cometeu um crime que chocou o mundo. Motivada por uma obsessão por morte e por um desejo de saber como era tirar a vida de alguém, Alyssa planejou e executou o assassinato de sua vizinha, Elizabeth Olten, de apenas 9 anos. Alyssa atraiu Elizabeth para uma área woodeda, estrangulando-a e esfaqueando-a até a morte. O caso de Alyssa Bustamante é um daqueles que nos fazem questionar a sanidade humana, a linha tênue que separa a fantasia da realidade, o normal do macabro. Nossa próxima parada nos leva de volta aos Estados Unidos, onde encontramos Edmund Kemper, um gigante com mais de 2 metros de altura e um passado sombrio. Aos 15 anos, Edmund matou seus avós a tiros, dando início a uma série de assassinatos que chocariam o mundo. O que torna o caso de Edmund Kemper ainda mais assustador é a frieza com que ele cometia seus crimes, a forma como ele manipulava suas vítimas e a completa falta de remorso que demonstrava. Edmund Kemper é a prova de que a maldade pode se esconder atrás dos rostos mais improváveis, nos lugares mais inesperados. Em 1979, nos Estados Unidos, Brenda Ann Spencer, de 16 anos, chocou o mundo ao abrir fogo contra a Cleveland Elementary School, matando 2 pessoas e ferindo outras 9. O motivo? Brenda disse que atirou nas pessoas porque estava entediada e que matar era divertido. O caso de Brenda Ann Spencer gerou um debate intenso sobre o acesso às armas de fogo por menores de idade e a necessidade de atenção à saúde mental dos jovens. O que leva um adolescente a atirar em seus colegas de escola? Que tipo de dor, raiva ou desespero se esconde por trás de um ato tão cruel? E aí, pessoal, o que acharam dessas histórias chocantes? É difícil acreditar que crianças, seres que deveriam representar a pureza e a inocência, sejam capazes de cometer atos tão terríveis, né? Infelizmente, a realidade é que a maldade não tem idade, não tem rosto, não tem classe social. Ela pode se manifestar em qualquer lugar, a qualquer momento, e é nosso dever estarmos atentos aos sinais, lutarmos por um mundo mais justo e oferecermos às nossas crianças um futuro mais brilhante.
Deixem nos comentários qual dessas histórias mais impressionou vocês e quais reflexões elas provocaram. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal